Paz, graça, cumprimentar, saudar a todos. Espero que estejam bem. Mais uma vez, para compartilhar o propósito de Deus que tem contigo. O propósito de Deus que tem contato com os cristãos. O propósito de Deus que tem tanto com os religiosos, o propósito de Deus que tem tanto com os pecadores. Então hoje vou trazer um tema que é o propósito de Deus, como sempre digo que cada mensagem que compartilho convosco é Deus se revelar o propósito que tem contigo, Deus que quer tenha com Ele. Porque o maior propósito é sempre como hoje vamos falar sobre a origem do homem. Vamos falar sobre a origem do homem. Então são esses assuntos que vamos tratar para compreender como é que o homem surgiu-se. Então, porque existem muitas informações a respeito da origem do homem. Ok, vamos entrar, vamos trabalhar em 5 perguntas a respeito da origem do homem. Vamos começar com a primeira pergunta, diz assim. Diz assim. Então, vamos assim. Antes de entrar na origem do homem, vamos entrar, explicar um pouco sobre a ciência que diz e também para entendermos na Bíblia, porque nós temos uma que deixar entrar. Primeira coisa, o que correspondeu ao processo de mudanças no homem. O que correspondeu ao processo de mudança no homem. Então isso fala por causa de evolução que diz que o homem teve um processo de mudança, que houve etapas para que haja mudança no próprio homem. Ok, mas eu quando coloco essa questão, quero colocar por causa da ciência, que a ciência aprendemos, que fomos instruídos, que recebemos a informação das escolas, que houve um processo, houve uma mudança da vida do homem. Então, deixará responder essa pergunta e Bíblia depois vai entrar em detalhe, diz assim. Assim diz a evolução humana corresponde ao processo de mudança. Então aqui estamos a dizer que diz a evolução que o homem corresponde ao processo de mudança. Então a evolução que está relacionada com a ciência, então a ciência diz que houve um processo de mudança do homem. Só que hoje não quero entrar nesse assunto de processo de mudança, como o homem diz, e quando que chega esse tipo de coisa. Quando falo essa pergunta, deve ser colocada essa pergunta, eu coloquei para que despertasse, em primeiro lugar, o interesse para ser despertado, para chegar a uma visão clara, específica, porque temos lado que se trata em termos da ciência, temos lado que se defende a Bíblia. Então eu estou trazendo defesas bíblicas que diz sobre a evolução, porque a evolução é uma ciência que foi estudada, como foi analisado pelo homem. Então, por isso quando trabalho essas questões, estou trabalhando porque todos nós que passamos de uma formação circular, aprendemos que houve um processo de mudança de ser o homem, que o homem houve as suas etapas para que houve um processo o homem se tornasse o homem. Mas hoje não vou tratar disso, assunto, vou tratar outro dia. Mas sobre o processo que houve no homem, na verdade, não tem nada a ver com a evolução. Vou falar qual é o processo que existe na própria mudança do homem, que na evolução a Bíblia que diz. Vamos no Gênesis capítulo 3, versículo 1, versículo 19. Gênesis capítulo 1, versículo 19, diz essa Bíblia. Gênesis 1, versículo 19, 3, versículo 19, diz essa palavra de Deus. Diz, com o suor do rosto você comerá o seu pão, que até a volta da vez que dele for tirado, porque você é pó, ao pó voltará.
Então a Bíblia diz que para você voltará ao pó, porque do pó foi tirado do pó e voltará ao pó. Então o processo da mudança do homem é próprio à sua vida, de ele voltar para a terra. Então é o processo que houve mudança desde que o homem perdeu essa vida, porque o homem não era perder essa vida, mas infelizmente por causa da sua desobediência acabou eles voltar à terra, perder a vida. Mas ok, deixar só isso eu quero trazer desperto para entrarmos nos interesse com objetivo, para que perceba o foco principal e para que entenda o propósito de Deus, porque existe um propósito do homem, existe o propósito de Deus. O homem que se interromper nos assuntos de Deus que diz respeito a Deus que não foi autorizado. Então, por isso o homem diz, homem, houve um processo de mudança, o homem, então que vou trabalhar muito mais profundo essa matéria, que o homem, como que o homem surgiu, tudo muito mais, e mudanças, ok. Então, a mudança do homem é de perder a vida. Então, é essa a pena mudança por Deus criou o homem para se viver eternamente. Ok, vamos nas perguntas essenciais também. Número 2, vamos, como se originou os seres humanos? Número 2, como é que se originou os seres humanos? Ainda queremos saber como é que se originou o ser humano. Vamos à pergunta. Que os seres humanos se originou-se, então só diz que da forma como o homem se originou-se, então que é a ciência de Charles Darwin. Charles Darwin, ele diz assim, o homem se originou-se através de o homem se originou através de artrópodes. Artrópodes é o homem como macaco. Então a ciência como Charles Darwin, ele foi estudando, ele teve conclusões prováveis de que fato o homem se originou-se através de artrópodes que são homens como macaco. Então, com outras palavras, está dizendo que o homem se originou-se através de macaco. Isso é a ciência que nós aprendemos nas escolas, é a ciência ao redor do homem. Por isso eu digo, o homem ele se mete nos propósitos de Deus. Então o homem ele pensa, entende as coisas do próprio homem, ou ele entende as coisas do próprio a si mesmo, é quando ele não tem noção de onde que se originou. Então por causa da sua percepção acabou de dizer que o homem se originou através de artrópodes, ou o homem como macaco através se originou através do animal macaco. Então mas nós vamos a ver na Bíblia como é que o homem se originou-se, de onde que se originou-se o homem. Então, vamos ver, será que de fato o homem se originou-se através como antropódes, como um homem macaco, significa o homem se originou através do bicho macaco, será que o homem se originou através do animal macaco? Então isso vai dizer que a ciência ou a visão do homem, o conhecimento do homem. Então, mas vamos nesse assunto para que percebamos, compreender como é que de fato o homem se originou-se, porque a ciência fala de várias formas, dizer que o homem se originou-se através da trapode, que é o bicho macaco. Então isso para que eu faça entender o propósito de Deus. Então quando falo que deve você entender o propósito de Deus, então é para que tu entenda que o homem se interrompe nos assuntos que diz respeito somente a Deus, se interrompe para procurar descobrir a si mesmo. É quando é Deus que ele possa nos explicar melhor. Vamos no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Vamos descobrir onde que se originou o homem. Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Versículo 7 diz assim, a palavra de Deus diz assim: então o Senhor formou o homem do pó da terra. Então o Senhor formou o homem do pó da terra. Então estamos a dizer que Deus, o homem se originou através da matéria-prima da terra. Estamos a dizer que o homem passou a originar para que o homem surgisse, para que o homem exercisse. Então foi formado com a matéria, que podemos dizer que a matéria da terra, podemos dizer que é com a areia, ou podemos dizer como a tope, como muitos costumam dizer, mas não temos especialidade da matéria feita, mas estamos a falar da própria matéria, pensa a Bíblia diz que o pó podemos considerar como areia, não é? Podemos dizer que o homem foi feito pela matéria-prima da areia. Então, para dizer que o homem, sua origem parte da matéria-prima, parte da matéria da terra,
parte da matéria do chão, parte da matéria, esse tipo de areia que nós pisamos, parte da matéria que nós conseguimos andar e caminhar. Então, para dizer que a origem do homem parte da matéria da terra, não parte da matéria da espécie antropode, que é o homem macaco. Ele parte da própria matéria-prima, ou da matéria que está localizada na própria terra, que é a própria areia, ou uma topa, não interessa, mas a própria areia, vamos dizer assim, vou ficar com essa palavra, própria matéria, que é pó. Então, para dizer que o homem originou-se através da areia, foi feito com a matéria da areia. Quando digo areia, é para que conseguimos entender, perceber, não tem especialidade que é areia, porque hoje costuma dizer, bom, mas isso, costuma dizer que é uma top, mas isso aí não temos a especialidade específica, porque não sabemos que tipo de areia é, mas a terra por si mesma significa areia, mas não sabemos que tipo de areia é, só sabemos que é pó. Quando é pó, estamos a falar a própria matéria que é areia. Se nós vamos dar exemplo, pessoas que entendem areia, por exemplo, temos areia vermelha, temos areia preta, temos areia branca, conseguimos abrir embaixo da vara, quando encontramos areia em combate, encontramos areia branca, então diversidade de tipos de areia, que tudo significa é como pó, então é considerado como pó. Quando estamos a falar pó, estamos a falar a própria matéria que está na terra, que essa matéria é areia, pó. Então, dessa especialidade que o homem foi originado, foi criado, para dizer que a origem do homem parte da matéria da terra, não parte da espécie antropode, não parte da espécie como macaco, como homem macaco. Ele parte da origem da matéria da terra. Então a origem do homem começa na própria matéria na terra, não começa numa determinada espécie como macaco, como é dito. Então, quando falo isso é para que tu perceba de onde que o homem se originou. Quando falo da origem do primeiro homem, como é que surgiu, como é que existiu, como é que começou a estar o homem a existir, a aparecer aqui na Terra, como fala o senhor Charles Darwin dizer que o homem ele se originou por intermédio da antropode ou através do homem macaco ou espécie de macaco. Não é isso a Bíblia diz. A Bíblia diz que o homem se originou através da matéria, que é o pó. Então a origem do homem se parte nesse tipo. Então, esse como o homem se originou-se. Então, o homem se origina-se da matéria da terra. Então, a origem do homem está na matéria da terra. Então, outra matéria está na matéria do próprio Deus. Porque se vamos no Gênesis capítulo 2, versículo 7, a Bíblia diz assim, 2, versículo 7 diz assim: então o Senhor formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Então a Bíblia diz que Deus soprou em suas narinas o fôlego da vida. A Bíblia diz que soprou, significa Deus que ele soprou nas narinas do homem. Vamos dizer que Deus ele colocou, vamos dizer que Deus ele colocou nas narinas do homem, colocou nas narinas do homem o fôlego da vida. Então o fôlego da vida, então Deus colocou no homem a vida, ou Deus colocou no homem o seu espírito, ou Deus colocou no homem o espírito, porque é o espírito que torna o homem para se tornar alma vivente, ou o espírito que faz com que o homem viva, ou o espírito que faz para que o homem tenha vida, ou o espírito que faz com que o homem consiga respirar, faz com que o homem levanta para que consiga andar, consiga ver. Então é muitos aspectos. Então a origem do homem se encontra na parte da matéria e na parte de Deus. Anda ser envolvido em duas partes, em parte da terra, em parte de Deus. Não está relacionado com se originou através da antropode. Não tem nada a ver com a antropode. É o homem macaco, uma espécie de macaco. Não tem nada a ver com isso. Então vamos à terceira pergunta. Vamos assim. De que espécie pertence ao homem? De que espécie pertence ao homem?
Então, quando fala espécie, lá também fala originou-se, é que quer aqui também para conseguir entender, diferenciar em termos de espécies originais. Então, o homem se originou-se da parte da matéria, da terra, que é o pó, ou se originou da parte de Deus, que é o Espírito. Então sobre de que espécie pertence o homem, então como o Charles Darwin, ele já diz que o homem, a espécie do homem o homem pertence à espécie do macaco, ou o homem pertence à espécie do animal, ou o homem pertence a um elemento do espécie. Então o homem ele pertence a um determinado animal. Então ele está dizendo que o homem pertence a um animal. Com outras palavras, está dizendo que o homem é um animal. Então mesmo que costuma dizer a ciência que o homem é um animal, aquilo ali é um animal conforme diz a ciência. Mas isso na verdade não é bíblico, não tem nada a ver isso como o homem e costuma dizer. Então nós vamos ver aqui que espécie pertence ao homem de verdade. Vamos ver que o homem não pertence à espécie ou animal. Vamos espécie que pertence ao homem. Vamos Gênesis capítulo 1, versículo 27, depois vamos botar 26, diz assim. Versículo 27 diz assim: Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus criou, homem e mulher os criou. Deixa ela entrar no 26, diz assim: Então Deus disse: façamos o homem em nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então Deus diz que o homem pertence à própria espécie de Deus. O homem pertence à espécie de Deus. Então, estamos a dizer de que espécie pertence ao homem. Então, como a ciência, como Charles Darwin está a dizer que o homem pertence à espécie de macaco por causa das características relacionadas ao homem, o animal macaco. Então, para dizer o que faz com que tenha convicções de fato para eles que o homem pertence a uma determinada espécie, é que verificaram o homem e o comportamento dos animais que é macaco. Então, para observar as características que são o comportamento, o seu gesto de macaco, acabaram observando o macaco, dizer que eles têm o mesmo estilo, de mão e pensamento deles. Por isso eles acabaram concordar de fato que o homem pertence a uma espécie de macaco. Então, dizer que o homem ele surgiu através de macaco, com outras palavras. Mas a Bíblia diz que Deus disse que façamos o homem à nossa semelhança. Estamos a dizer que o homem pertence à espécie de Deus. Estamos a dizer que o homem ele atribui as características de Deus. Estamos a dizer que o homem carrega as características de Deus. Estamos a dizer que o homem carrega a natureza de Deus. Estamos a dizer que o homem tem os mesmos elementos com Deus. Estamos a dizer que o homem ele bebe o mesmo atributos comunicáveis de Deus. Então, o homem, a sua espécie ele pertence, as suas características como representa o homem que podemos observar é no próprio Deus. Nós não podemos conseguir ver Deus, mas Deus ele disse que façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, quando Deus disse que façamos o homem a nossa imagem e semelhança, Deus estava a dizer com que façamos o homem que seja a nossa espécie. Estava a dizer que façamos com o homem atribua as mesmas nossas características. Estava a dizer que façamos homens que atribuam as mesmas as nossas capacidades, atribuam as mesmas qualidades, atribuam as mesmas natureza. Perdão, desculpa. Então, estava a ser esse tipo de coisas. Às vezes tem que ficar com o copo de água a beber quando falar. Porque falar, mas às vezes tenho medo de ficar lá com o copo quando começo a falar. Então os primeiros estão a ser normal, não é a minha forma de falar. Tenho medo depois falar, depois bater o copo e ficar concentrado na mensagem, depois esquecer que tem copo ao meu lado. Então, mas dizer assim, a espécie do homem que ele pertence à espécie de Deus, não pertence à espécie de macaco. Porque o homem, Deus atribuiu as suas características ao homem quando Deus criou. Deus disse que façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus que no versículo Gênesis capítulo 1, versículo 27, Deus disse que Deus fez o homem a sua imagem e semelhança, o homem e a mulher os criou. Então estava a dizer que Deus criou o homem de acordo com as suas características. Então Deus
fez o homem para que recebesse os seus conjuntos, as suas características relacionadas com a sua personalidade, as suas natureza, em tudo mais. Então tudo que Deus carrega é aquilo que atribui-se é o homem. Mas o homem, a ciência, como Charles Darwin, diz que o homem, então o macaco e o homem pode representar as mesmas características. O macaco que atribuiu essa espécie, desculpa, atribui essas características ao homem. Ele pensa o homem por ter esse comportamento por causa da noção dele, por causa da percepção dele. Eles pensam foi o macaco que atribuiu aquelas características, foi com que o macaco fizesse o homem se desenvolvesse mais, carregasse usado. O homem se tem aqueles comportamentos, como diz, entre aspas, com o macaco, foi com que eles pensassem que o macaco que atribuísse aquelas características ao homem para que seja homem, foi com que o macaco fez que aquele homem para que se tornasse daquela forma, mas depois recebeu os atributos, recebeu as características, recebeu tudo que está relacionado com o macaco. Então, isso que é a visão de Charles Darwin. Então ele pensa que o homem ele pertence à espécie macaco, mas o homem pertence à espécie de Deus. Estamos a dizer que o homem ele carrega as mesmas características de Deus. Então, por isso, para ver que, deixa eu dar exemplos simples para ver a diferença, para que percebesse que a diferença entre visão do homem e visão do animal. Mesmo que o homem costuma falar, mas não entende. Assim, o animal ele é irracional, não racional. É quando o homem é racional, o homem pensa, processa, analisa, faz muitas coisas. Mas não quer falar disso, então para dizer que isso é uma grande diferença, que não pode o homem partir de espécie de macaco. É uma das provas que o macaco não pode atribuir as características ao homem, ou não pode o homem ele ter as características ligadas ao macaco como interpreta, porque nenhum elemento atribui ao homem em termos do análise das capacidades, da visão, da percepção, do estudo, de processar, de perceber. Há uma grande diferença. Se o macaco está a atribuir a espécie no homem, como é que o macaco não tem a mesma visão com o homem, como o macaco não tem a mesma percepção com o homem, como o macaco não tem a inteligência como o homem, como é que o macaco não senta, desenvolve o assunto como desenvolve, então como é que o macaco não cria tecnologia como cria, como é que o homem entende os tempos diferentes, o macaco não entende. Então ia falar muitas das coisas que o macaco não está, não tem nem as condições 0,1%. Apenas eles, por causa do homem, não sei, o macaco porque fica assim, não sei, porque o macaco anda assim, depois começou coisas palhaçadas de dizer que o macaco, o macaco que atribui ao homem as suas características, ou fez com que o homem ele tivesse bebê do macaco. Então isso vai dizer que talvez a visão de Charles Darwin. Então a visão de Charles Darwin é a visão que somos alimentados nas escolas, é a visão que somos instruídos nas escolas, é uma visão que somos ensinados nas escolas, é uma visão que está batendo na internet, é uma visão que concorda aos grandes filósofos, é uma visão grande que concorda aos crentes, é uma visão que concorda aos religiosos, é uma visão que concorda aos pecadores, é uma visão que mesmo os crentes ficam em dúvida quando se trata em termos da origem, do homem fica baralhado, então os homens acabam não ter as bases fundamentais. Por isso a questão de trazer base fundamental para provar que de fato o homem não tem nenhuma espécie que parte do macaco. Então ter espécie de macaco, deixar eu dar exemplo, é como quando você nasce uma criança tem direito de beber as suas características. É da forma de dizer que aquela criança, é por isso quando uma criança, por exemplo, é nascida de pé, é perdida, se é encontrada, a pessoa se conhecer, tal família da pessoa vai conhecer a família da criança através das características. Ou se, por exemplo, eu quando saio, vou em outro país, depois eu encontro pessoa que conhece a minha família, vai dizer que essa pessoa parece filho de tal fulano, por causa das características, por causa da espécie de onde que saí. Então, quando eu fui nascido, como meus pais significa, ele atribui as suas espécies para mim. Eles atribuem as características deles para mim, que é fisicamente. Ele
atribui, pode ser ovo, pode ser bochecha, alguma coisa, sempre atribui na parte do meu pai e minha pai. Então a pessoa vai me conhecer por intermédio das características. Então aquelas características vai dizer que essa pessoa pode ser filho de tal fulano, essa pessoa pode ser esse fulano. Então por causa do quê? Porque eu recebi a espécie dos meus pais. É dessa coisa, mal interpretação em termos de Charles Darwin. Então ele, quando tem mal interpretação a favor de Spence, anda a dizer que o homem surgiu através da Spence para olhar as características físicas, então para haver os movimentos, então haver o seu andar, então muitas coisas, acaba a pensar que foi atribuído, mas estamos a dizer que não está em nenhumas condições o homem para partir das características do macaco, não está em nenhumas condições o homem para que seja atribuído as características relacionadas com o macaco. Então isso é má percepção dos homens, é má visão dos homens, é falta de conhecimento, é falta de não conhecer quem eles criou. Então são essas características que temos que ir percebendo. Então esse tipo de coisa. Vamos à quarta pergunta. A quarta pergunta é assim: de que origem o homem pertence? Ou é? Quando digo de que origem o homem pertence, ou é, ou foi, é que na visão de Charles Darwin, visão dele diz assim: a origem do homem, como diz que sempre aprendemos nas escolas, e que pertence, de que origem pertence o homem, como aprendemos nas escolas, aprendemos que se dizer que assim o homem ele se originou na África. Então diz que o homem é primeiro, que estou a esquecer o nome, tem especialidade que se fala o primeiro a descoberta do homem no africano. Então que no continente africano onde houve descoberta do homem, que então esse assunto vou resolver um dia para fazer entender o surgimento dos países, mas sobre a visão do homem diz que o homem se originou na África. Essa é a visão do homem que estou a esquecer, não sei se foi descoberto ou se o que. Me fugiu a minha memória, me desculpa, mas acredito que vocês aprendem na escola, de onde que surgiu o homem, foi a descoberta, foi no África. Então essa é a visão do homem, dizer que o homem ele se originou do determinado, o homem pertencia ao África, a sua origem do homem determinado como país, ele surgiu no África. Está a dizer que essa é a visão de Charles Darwin, como nós fomos instruídos nas escolas, pensando que o homem, onde que se originou, que foi próprio do país, o teu continente que começou no África. Mas dizer isso aí, vou falar em termos de visão um dia para resolver esse assunto. Mas deixa ela te fazer para que percebemos. Vamos lá para que percebamos sobre de que país o homem pertencia na sua primeira criação. Vamos assim. A Bíblia diz assim, Gênesis capítulo 2, de Gênesis capítulo 2, versículo 15, diz assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim dentro para cuidar de cultivar. Então espera aí mesmo. Então Deus, quando no versículo 7, então o Senhor Deus formou o homem, ou deixando no versículo 7, diz assim: a história das origens do céu e da terra, no tempo em que foram criados. Quando o Senhor fez a terra, o céu ainda não tinha brotado nenhuma. Ok, deixa ela de ir. O Senhor, portanto, formou o homem depois da terra, sob a sua generação no fôlego da vida. Então, quer dizer o que é? O homem no seu país começou a originou-se quando Deus criou o homem, ainda não existiam países. Quando Deus criou o homem, ainda não existiam continentes. Então a Bíblia diz que Deus, quando criou o homem, depois vai colocar no jardim dele. Então significa que Deus criou o homem próprio fora do país. Então não existia o país, porque quando Deus criou todas as coisas, ainda não tinha nomeado os nomes dos lugares, ainda não tinha nomeado os nomes dos países, ainda não tinha especialidade, porque Deus começou a criar todas as coisas. Quando Deus chega ao sétimo dia, cria um homem com própria matéria, significa o homem não surgiu no próprio país, porque ainda não tinha país. Significa o homem não surgiu em África, significa o homem não surgiu em Europa, significa o homem não surgiu em América, significa o homem não surgiu em Asiático, porque
Deus criou o homem com a própria matéria da terra. Era a matéria que Deus usou para criar o homem. Então, aí, quando Deus criou o homem, ele não tinha necessidade de haver os países, não tinha necessidade de haver os lugares, como nome, como bairro, como província, como muitas coisas. Então, como a visão do homem que diz que foi descoberta, não sei o primeiro o que é do homem, que estou a esquecer, andava dizendo assim, não havia países, não havia continentes. Significa o homem se originou na especialidade da criação de Deus, não se origina-se da especialidade de determinado espaço, não se origina em um determinado lugar como específico, ou não se origina em um determinado lugar como especificidade. Está neste país, está neste lugar, está nesse continente. É por isso que Deus diz quando cria o homem, depois bota no jardim do Éden, porque ainda não tinha país, ainda não tinha lugar, ainda não tinha os nomes mencionados da cor dos países, da cor do espaço, da cor do lugar. Então eu vou resolver um desse assunto para que percebemos a visão sobre o surgimento das terras, dos continentes, dos países, porque como o homem, na visão dele, pensa que a África foi África sempre, pensa que o continente asiático foi asiático sempre, pensa que o continente europeu sempre foi o continente europeu, e depois vamos surpreender com o continente americano, que o continente americano, mesmo quando existia esses três continentes, não existia o continente americano. Então, para dizer, tá vendo? Isso é por causa da limitação do homem, é por causa do homem que quer se interromper nas coisas de Deus, pensa que entende, é por causa do homem para buscar sozinho. É da mesma forma quando uma criança é nascido, depois é abandonado numa família. A criança é nascida, ainda a criança é abandonada com a família. Ele quer procurar entender sozinho que família pertence, como é que ele surgiu, como é que ele nunca vai entender nada, porque ele não está no meio da família, ele não está nas próprias pessoas que ele criaram, ele não está nas próprias pessoas que ele o que pode fazer, só pode dizer que pá. Me nasceram criança, fui abandonado no hospital, meu nome isso aqui, as minhas características assim, os pais que não deram nome, não vou conhecer, ele vai pode talvez alguém quando no hospital dizer que foi abandonado da criança no hospital, começou a viver nas ruas, dizer pai eu cresci nas ruas, até sua mãe se mesmo, então os pais vão ver as características da criança, os pais quando ver as características vão dizer, será que aquilo é no nosso filho, aquilo ali, vamos aprofundar a história, os pais vão ir atrás, mas um filho não tem como conhecer seus pais, porque é uma criança abandonada. É da mesma forma, o homem, como se baseia sozinho, o pior, o filho até pode chegar a desconfiar do pai, da mãe, por causa das características, por causa de crescer, dizer, mas aquela pessoa tem características diferentes, o Deus, ele nem consegue me ver. Então o homem está se basear em investigar sozinho, quer descobrir as coisas sozinho. É impossível. Ele quer descobrir a si mesmo. Como disse uma criança, não tem como para descobrir a si mesmo de que família pertence aquela criança. Não tem como descobrir a si mesmo aquela criança de que família que pertence. Qual é o seu apelido. De que, então não tem essas capacidades, porque é uma criança que deve ser a família dizer a tua família é X, nome da tua mãe é X, nome da tua mãe e teu pai é X, nosso apelido assim. Então por quê? Porque significa uma criança precisa de próprios seus progenitores para que ele fale a criança que ele realmente é. Significa uma criança só pode conhecer a si mesmo por intermédio de seus pais. É da mesma forma, o homem só pode conhecer a si mesmo por intermédio de Deus. O homem não tem como para conhecer a si mesmo por si mesmo. Então só esse tipo de coisas que temos que entender. Anda a dizer que assim mesmo o homem não tinha um país, não tinha um bairro determinado, como dizer África. Vamos à quinta pergunta, que é a última pergunta, diz assim: onde foi a primeira habitação do homem? Onde que o homem viveu em primeiro lugar? Qual foi o local apropriado dos homens que conviviam nos tempos? Então, vamos lá sobre a visão dos homens, sobre a visão de Charles Darwin, que fomos instruídos. Diz assim: o primeiro grupo, existe duas divisões da habitação do homem. Diz, o primeiro grupo foi na floresta tropical. O segundo grupo adaptou-se no ambiente mais aberto. Então, o segundo grupo, vou tratar outro dia. Hoje que tratar aqui no primeiro grupo. Diz assim:
O primeiro grupo foi na floresta tropical. Então, na floresta tropical, depois também vou ter que desenvolver mais um dia aqui, desde onde que se originou-se, artropódeos, originou-se, os panzes, isso significa são aqueles macacos, tipo de coisa. Ok, mas deixa esse assunto. Diz que o homem se originou-se na floresta. Então, na floresta tropical, é da visão do homem por acabar nas coincidências, nas coisas pensando. No segundo ponto, vamos tratar outro dia que fala sobre savanas, não era sobre o ambiente da savana. Então, mas dizer assim, é o tropical, é floresta tropical. Então quer dizer que eles pensam o local onde viveu primeiro foi na floresta tropical. É daí que aparece nessa mentalidade dos homens, como o homem, nos primeiros homens, ele vivia na floresta tropical, por isso eles concordam de fato dizer que para ser o primeiro grupo eram homens de macaco, então concorda ser o primeiro grupo, o homem que vivia era um animal, concorda o primeiro homem a existir, a conviver como não tinha terreno, não tinha espaço para seres que viviam no mato, era um animal, então se vou tratar de um processo. Mas vamos visão bíblica, onde o primeiro homem viveu, onde o primeiro homem habitou. Gênesis 2, versículo 15, diz assim a palavra de Deus. Gênesis 2, 15 diz assim: o Senhor colocou o homem no jardim de Éden para cuidar dele e cultivar. Escuta, Deus colocou o homem no jardim de Éden para cuidar e cultivar. Por exemplo, Deus coloca o homem em lugares específicos, vamos dizer, vou dizer assim, não é? Não é? Vamos dizer que Deus colocou um homem no campo, ou vou dizer que Deus colocou o homem na floresta, entre aspas, ou vou dizer que Deus colocou o homem no mato, não é? Que vamos dizer assim, mas colocou no jardim de Éden, não é? Então para dizer que a visão de Deus ter colocado o homem, isso aí vamos falar isso outro dia, porque a visão dos homens dizer que o homem habitou na floresta tropical é por causa da visão. É por causa da visão do homem com concordância se o homem habitou como posso dizer, se o homem habitou na floresta tropical é que primeiro foi animal muitos processos, mas Deus coloca o homem no jardim de Éden para que cuidasse da terra e cultivasse. Então deixa-me dizer que ele coloca o homem no jardim de Éden. Então para falar sobre o Deus colocar o homem no jardim de Éden em primeiro lugar, é que Deus quando colocou o homem no jardim de Éden, deixa eu ler um pouco o versículo, ok, pode começar no Gênesis capítulo 2, versículo 5 até 17, não é? Lá vai entender a profundeza. Então Deus, quando faz o homem Deus, então ele criou o jardim de Éden. Quando Deus criou o jardim de Éden, Deus faça o jardim de Éden para que seja a habitação do homem. Ou Deus criou o jardim de Éden para que seja a moradia do homem. Deus faça o jardim de Éden para que seja o lugar onde que o homem vai viver. Então, mas esse assunto vou resolver outro dia para que percebesse. Mas Deus não colocou o homem no jardim de Éden para o colocar como uma floresta tropical. Deus não colocou o homem no jardim de Éden comparou como animal, como os animais que vivem no mato, como os animais que ficam nos campos, nos sítios apropriados. Então, mas Deus fez com que o homem ele habitasse no jardim de Éden, porque Deus queria que o homem cuidasse do jardim de Éden, porque Deus queria que o homem cultivasse o seu jardim de Éden. É que Deus, quando cria o homem, ele estabelece o próprio projeto dele no jardim de Éden. Quando estabelece o projeto dele, Deus no jardim de Éden, quer que o homem cuidasse daquele jardim. Quer que Deus que o homem administrasse o projeto de Deus. Então Deus colocou um homem em um lugar específico como o jardim de Éden. Anda para dizer que o lugar que o homem habitou, não habitou por ser animal, não habitou por ser comparado com os animais, como hoje em dia que os animais têm lugares apropriados para viver. Não foi isso a visão de Deus. Deus não colocou o homem no jardim de Éden por causa dos animais, colocou o homem no jardim de Éden por causa dele. Deus colocou o homem no jardim de Éden por causa que Deus queria que o homem cuidasse, cultivasse. Deus colocou o homem no jardim de Éden porque era um lugar especial para o homem viver. Então,
essa visão bíblica, essa visão de Deus de propósito, Deus quer que saiba, em primeiro lugar, dizer que você não teve os processos das mudanças, como eu falei no primeira pergunta. Segunda coisa, que Deus quer que tu tenha a visão, saiba que tu não se apropriou, não se originou através do macaco. Deus quer que tu saiba que tu não pertence à espécie do animal. Que 3, 4, que Deus quer que saiba que tu não pertence a sua origem, não pertence à origem da África. Deus quer que tu saiba que é a primeira habitação do homem lá. Mas onde que chegar com tudo isso? Chegar nesse ponto, já conhece a verdade. Chegar nesse ponto, já tens noção que de fato tu não és um animal, que de fato tu não quer, como falei aqui. Então, mas tudo isso que faça com que para que tu não se foca no propósito de Deus que tem contigo, faça com que para que tu não se torne o adorador de Deus, porque Deus, quando faça o homem, ele faz o homem para que se tornasse automaticamente o adorador. É por isso que Deus faz o homem diferente em todo tipo de espécie. Então, mas quando Deus faz todo tipo de espécie, é que Deus quer que o homem fez com que o homem para adorar. Deus fez com que o homem que sabe existe o único Deus. Deus fez com que o homem para que prestasse o culto para ele. Deus fez com que o homem para que saiba o homem existe alguém superior à relação a ele, que é próprio Deus. Então Deus fez o homem para que soubesse que o homem deve prestar seu serviço a Deus. Por isso, quando Deus estava no jardim, ele estava prestando seu serviço a Deus. Ele sabia que tem alguém que controlasse. Então, quando Deus faz o homem, faz para que o homem se comunique com ele, se relacione com ele. Então, dessa visão toda do homem, de tira no foco de Deus. Então, por isso, quando digo Deus tem propósito contigo na sua vida, é que Deus quer saber que tu foi criado por Ele. É da mesma forma quando uma criança foi abandonada, quando ele descobre seus pais, mas vou ter dois pais, porque sua família, porque ela onde está a sua origem, porque ela onde está os seus princípios, porque ela está o seu apelido, onde está o seu nome, então está o seu construtivo dos princípios da família. Então, uma criança, quando vive fora dos pais, não tem princípio, está a viver da sua maneira, está a viver da sua maneira, mas não tem apelido, não tem direito ao apelido, não tem origem da sua família. Então, tudo esse tipo de coisa. Então, só esse tipo de coisa. Então, é por isso, é como Deus. Deus, por isso, quando digo tem propósito, é que Deus quer que tu volta para Ele. Então, quando voltar para Deus, está a voltar para o teu Criador. Quando voltar para o teu Criador, está a voltar para aquele que te criou. Para voltar para aquele que te criou, está a voltar para aquele que tu pertence. Quando voltar para aquele que pertence, voltar para aquele que tu a sua origem está relacionada com a espécie do próprio Deus. Então, isso é uma oportunidade, um momento de que tu aceita a oportunidade, dizer que tu és a criatura de Deus, que tu de fato se originou, se foi feito com Deus, se originou por ter a própria criação de Deus na matéria, em espírito e sopro. Então, para que tu saiba, para que tenha seus direitos, um filho nunca vai ter seus direitos se abandona seus pais. Estamos dizendo, não vai ter direito ao apelido, não vai ter direito à família, como houver apelido, todos os requisitos relacionados com a família. É da mesma forma, quando uma pessoa não aceita Deus, não concorda com Deus foi criado, essa pessoa não vai pertencer aos direitos que pertencem a Deus. Pois pertence os direitos que pertencem a Deus, pertence a vida eterna, pertence voltar a se tornar filho de Deus, pertence para depois morrer e ter uma vida, segunda vida. Então, muitas riquezas dos direitos que pertencem a Deus pertencem também ao homem. Dos mesmos direitos que pertencem ao pai e à mãe, que são apelidos, a filiação dos nomes também pertence ao filho. É da mesma forma, quando concorda com Deus, vai voltar a retornar a pertencer a Ele. Porque quando desconcorda, não tem como pertencer a Deus, por todo por discordância não pertence a Deus. É como aquela criança, mesmo ter criado com aquela família, aquela criança ainda não pertence àquela família, porque não tem nome registrado em nome daquela família, não tem nome daquela família, não tem direito daquela família. Quando os pais morrem, aquela criança não vai receber nada, mas a criança voltar mais a dizer que sou não filho de tal, assim, não tem os documentos que provam, não vai ter nada. É da mesma forma, se uma pessoa não aceita que é
criatura de Deus, não aceita que foi criado com Deus, não aceita que pertence a Deus, essa pessoa, ele quando morre não vai ter os direitos, porque a Bíblia diz que para Deus ele vai trazer um novo céu, nova terra. A Bíblia diz que Deus vai vir reinar para sempre. Então essa pessoa não vai ter o reino de sempre. Essa pessoa não vai habitar nova terra, novo céu. Essa pessoa não vai ter as riquezas maiores de Deus. Essa pessoa vai ter que ser tomar as coisas com a lançada no inferno. É por isso que Deus nos oferece a oportunidade quando há tempo a hora para que nós possamos passar a retornar os direitos dele que seja nosso. Da mesma forma, um filho, ele tem que fazer todos possível alcançar seus pais quando estão vivos, porque se os seus pais morrem, aquela criança não terá mais nenhum direito, porque os pais já morrem da mesma forma. Quando nós estamos em vida, Deus nos oferece a oportunidade para quando nós morremos, vamos ir ter encontro com Ele. Mas se não aceitamos essa oportunidade a tempo a hora, quando nós morremos e não vamos ter essa oportunidade, vamos ser lançados no inferno, porque nós não alcançamos direito, não alcançamos os nossos nomes não estão registrados em Deus. Dizer que isso aqui o meu filho voltou a confirmar. Então só esse tipo de coisa é muito importante. Isso fala para os cristãos, fala para os religiosos, fala para os pecadores para que voltem para Deus, para que voltem para o seu Criador, para que voltem para o seu Pai, para que voltem para aquele que lhes criou, aqueles que lhe fez, deu a vida. Então são essas coisas, mas prioridade é muito importante. Quando Deus tem um propósito que tem, Ele que quer que volte para Ele. São coisas importantes. E Deus enviou seu Filho para ser o nosso intermédio. Ele diz que eu sou o caminho que somente posso os levar ao Pai. Enviou seu Filho para vir nos buscar, nos mostrar o caminho onde está nosso Pai, para ter acesso para o intermédio do Filho dele, que possamos chegar ao nosso Pai, possamos chegar ao nosso Criador, que nos fez a sua imagem e semelhança, que nos fez segundo a sua espécie. Então são essas coisas. A oportunidade de aceitar essa oportunidade, a oportunidade de abraçarmos abraçarmos esse Deus, concordar como já aceitar. Então, por isso desperdiçamos isso quando não vamos ter a oportunidade, aceita, tempo, hora. Quando morreres o céu, vais herdar o céu, porque Deus tem céu, Deus pertence ao céu, Deus pertence à vida eterna, vai dar essa vida eterna, vai dar uma vida nessa alimentação. Que todos possamos perceber, compreender, que agradecer até esse ponto, todos que me acompanharam até esse ponto, até nesse momento. Eu penso todos que possam se inscrever no meu canal para que me ajude a crescer o canal. E outra coisa, penso para que colocar notificação no canal faz com que quando todos os vídeos lanço no YouTube, você é logo atualizado. Também penso que coloca os comentários, se tens uma dúvida, pergunta, assunto relacionado sobre como é que o homem foi criado, como é que se originou, de onde é que surgiu. Se tem dúvida, faz pergunta, sempre estou disposto para responder às perguntas, sempre responder para um vídeo, para esclarecimento claro, porque eu tenho que esclarecer todos possível para que volte ao seu pai. É como um filho perdido, quando se perde, sempre esclarece todas as coisas, só dizer, procura teus pais, sempre for teus pais. O meu não entender, luta só para que votasse os seus pais, você sabe lá dos seus direitos. Também sempre estou disposto para responder qualquer pergunta para que Deus possa votar para ele. E também se colocar lá aquele lá que estará a me ajudar a espalhar o vídeo lá, que faz com que o vídeo visualize mais. E também compartilha o vídeo, compartilha em teus grupos, compartilha com teus amigos, compartilha com outras pessoas, faz com que o vídeo mais ganhe visualização. Isso está me abençoar, está me mostrar que estou trabalhando para valer alguma coisa, que espero que tudo, obrigado, que Deus possa abençoar vossas vidas.